Pai. Muito boa noite a vocês, é sempre muito bom estar com vocês, e melhor do que estar com vocês, é estar com vocês lendo e observando e estudando a Palavra de Deus. Então que você tenha paz na sua vida, paz na sua casa, que você possa estar com a gente aí estudando, até porque nada funciona sem um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então o propósito da gente é ser um pouco mais parecido com o Yeshua. Então vamos começar a estudar, começando pelas nossas perguntas. Algumas perguntas apareceram durante a semana e eu só selecionei duas, até por conta do tempo que a gente tem. Colocaram aqui, professor, aí sim, eu aceito. Pastor não, esse negócio de pastor não. Você sabe que Jesus, Yeshua, ele rejeitou alguns títulos? Ele rejeitou o título de rei, ele rejeitou o título de governante, mas nunca rejeitou o título de mestre. Tá? Rejeitou também o título de bom. Quem me chama bom, se bom é Deus? Então, professor, Moisés e Jesus têm alguma relação? Em The Chosen, ele disse que era a lei de Moisés. Tá. Eu entendi de uma forma e vou tentar explicar da forma que eu entendi. Se você for parar para observar aqui, lá na época de Abraão, Isaac e Jacó, eles receberam que era a determinação do próprio Deus. Ok. Só que à medida em que o tempo foi passando, as pessoas se esqueceram daquilo que havia sido dado por Deus como palavras eternas e eles acabaram se perdendo, a ponto deles serem escravizados. O próprio Deus diz que Abraão, a tua descendência será escrava numa terra distante, durante 430 anos. Então eles se afastaram daquilo que era correto, as palavras eternas de Deus, e eles foram escravizados. Eles foram convidados para morar na terra de Gósen, lá na época que José era governador do Egito, isso lá no Antigo Testamento. Então, uma vez que eles se afastaram das palavras eternas, obviamente veio o cativeiro, e vindo o cativeiro, precisou se levantar Moisés como um professor para reescolarizar esse povo que estava escravizado. Então, uma das funções de Moisés era reescolarizar o povo. Ok? O povo segue porque Moisés reescolarizou. Mais à frente, depois da divisão do reino, você tem reino do norte e reino do sul, a Síria invadindo, dispersando as 10 tribos, e você tem o reino do sul, que ficaram as 2 tribos que foram levados para a Babilônia. Isso explicando de forma muito superficial, até porque a gente precisa voltar no Antigo Testamento. Quando eles são liberados, é liberado Esdras e Zorobabel para reconstruir o templo, mas quem iria ser levantado para reescolarizar o povo que estava na Babilônia? Esdras. Então, ele pegou aquela galera que estava escravizada e reescolarizou novamente. Tempos depois, surgiram as religiões, na página em branco, ali a gente falou sobre fariseus, saduceus, zelotes e por aí, e outros também. Tempos depois, pegaram aquilo que era a lei do Senhor, as palavras, e enrijeceram demais. Eles passaram do ponto. Como dizem, era para eles saírem da Babilônia e chegarem a Jerusalém. Era para eles saírem do Egito e chegarem a Jerusalém. Eles passaram do ponto. Então eles enrijeceram demais a lei. Aí quem precisou vir ao mundo para reescolarizar novamente a lei que foi enrijecida? Yeshua, o Filho de Deus. Então assim, um paralelo entre Moisés, Esdras e Yeshua, os três vieram com uma das missões de reescolarizar o povo que se absteu da lei do Senhor, dos mandamentos eternos, foram escravizados por conta disso e agora eles precisavam reaprender a lei de Deus. Então, assim, a correlação, quando diz ali em The Chosen, né, eu sou a lei de Moisés, é no sentido de, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. E um dos propósitos como conselheiro é pegar aquilo que tornaram mais complicado, tornar de uma forma mais fácil, anunciar coisas boas e novas, tá? Então, não sei se respondi, mas essa é a primeira pergunta. Segunda, como eu faço para ler a Bíblia com mais facilidade, qual a melhor versão? Então, às vezes não está nem na Bíblia propriamente dita. Eu vou dizer para você que algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, Jorge, todas as vezes que eu pego a Bíblia, me dá sono, me dá vontade de dormir. Eu disse o seguinte, o ser humano ele não gosta de gastar energia, o nosso cérebro ele evita gastar energias, por isso ele precisa criar alguns caminhos, algumas rotinas. Então o ser humano ele tem uma forte tendência a criar métodos e rotinas para evitar o gasto de energia pelo cérebro. Então você pega algumas bíblias que são com letras muito pequenas, letras miudinhas, então você força demais a vista ali. Você pensa que está gastando muita energia para ler letras muito pequenas. Então,
Um conselho que eu dei para um amigo que deu certo, que hoje em dia é apaixonado pela palavra de Deus, ele disse, eu falei para ele o seguinte, cara, pega e compra uma Bíblia com letras gigantes. Ele falou, a melhor coisa que eu fiz foi ter comprado, seguido o teu conselho, e comprar uma Bíblia com letras gigantes, porque não te cansa tanto, e você lê com muito prazer. Agora, existem versões que são mais complicadas de ler, e existem versões que são mais fáceis de ler. Um conselho, desconfie de muita facilidade, porque hoje eles estão com uma ideia de tentar modificar a Bíblia, trazer para palavras da atualidade, e eles estão suprimindo coisas que são importantes. Então, assim, eu gosto da King James, 1611, gosto. Embora tenha algumas coisas ali na tradução que não esteja tão legal, mas nenhuma Bíblia é 100%. Então, um conselho para quem quer ler a Bíblia com mais facilidade é comprar uma Bíblia que seja com letra gigante e também com uma versão que seja mais próximo da realidade. Mas o número também influencia, O quê? Tem várias 1611, essa é a fidedigna desse tempo, né? Foi a Bíblia que foi traduzida. Inclusive tem lá um relato dizendo sobre a Rainha Elizabeth, tal. É bem legal. Então vamos lá. Boa noite, minha querida. Vamos. Isso, boa noite, meu queridão, tá bem? Isso. Entra, senta. Fica à vontade. Então vamos lá. Quem é o Filho de Deus? E a pergunta que não quer calar. Quem fez o exercício diz amém. Eu só fiz que é a metade. Quem teve medo de fazer o exercício? Isso, vamos lá. Em relação à perspectiva de vocês sobre o filme Nefários, o que vocês querem dizer? Aí, o que vocês acharam? Você? Foi bom, não foi? Bom demais. Deu pra gente entender um bocado, né? Meio chato, depois no começo porque assim, é um filme baixo custo, né? Então não, a gente mas vai convidar. assim, é uma coisa muito bom. Você, assim, a gente entende, não percebe muitas coisas antes desse filme como um demônio. Não, sabe? aqui tá certo. O outro? Né? Tá ruim? Tá carregando. A gente vê como que o demônio sabe, né? Na nossa vida, na nossa atitude, a gente pensa que não sabe nada. Então, tem gente que finge que não existe um mundo espiritual. Finge que não existe. E ele provou que existe. Mas foi assustador? Não Foi tranquilo, né? Foi esclarecedor. Até minha filha viu comigo, ela disse, pai, não tem nada aí. Não? Que bom. Então, você não assistiu, né? Ficou com medinho. Ontem eu ia assistir, porque eu peguei a Amazon, né? Aí eu falei, vou assistir, mas já tava de noite. Eu falei, mas eu vou dormir daqui a pouco. Deixa eu assistir domingo de dia. É o meu desconhecido, você não parece. Mas vamos lá. Só para vocês compreenderem o contexto do texto do filme quando vocês verem. A questão é o seguinte: você tem lá o filme Nefários, que é a história de um prisioneiro. O camarada ele estava sendo condenado à morte. Só que antes de acontecer essa condenação à morte, eles mandaram um psicólogo, um psicanalista, um especialista para avaliar se de fato aquele homem era louco ou não. Porque se ele fosse louco, ele ia ser mandado para um outro local. Enfim, um hospício, alguma coisa assim. Mas ele não passaria da pena de morte. Então, mandaram um especialista. E resumindo a ópera, ele falou o seguinte: olha, ele se apresenta como uma entidade, diz que aquele especialista mataria 3 pessoas ainda naquele dia, e ele fala sobre a eutanásia da mãe dele, fala sobre o aborto que ele praticamente forçou a namorada a fazer, e a terceira morte seria do próprio ator, do próprio personagem. Mas o fato mais interessante é que ele fala que sobre a morte da criança, o carpinteiro sentia agonia desde os primórdios, quando eles pegavam as crianças e prestavam cultos a Moloque. Moloque, isso. Tanto é que Moleque, aquele que foi consagrado a Moloque, né? Consagrados a Moloque. Então, que pegava aquelas crianças num caldeirão fervendo lá e descia a criança dos pés à cabeça. E as crianças ficavam agonizando. Isso dizia que era a agonia do carpinteiro. Falou um pouco sobre essa questão do aborto também, que foi bem legal. Falou sobre a eutanásia, que ninguém tem direito a tirar a vida. Quem tem direito a tirar a vida foi o próprio Deus, ou seja, se ele deu a vida, ele tem direito de tirar. E falou também sobre o terceiro ponto, que era a morte dele. Enfim. Mas ele se apresenta ali. Ele diz que ele coloca o nome da entidade lá como Nefário, então nefasto, aquele que, eu esqueci o termo que se dá, mas
esse ator, ele começa a dizer o seguinte, essa entidade começa a dizer o seguinte, olha, tudo começa de uma forma muito simples. A gente sabe que o pai da mentira é o diabo. Então, pequenas coisas que vão dando legalidade, a ponto do ser humano perder a própria humanidade, e perdendo a humanidade, ele aumenta a inclinação dele para o mal. Aumentando a inclinação dele para o mal, ele se afasta de Deus. Se afastando de Deus, ele começa a dar legalidade e ele começa a evocar. Por exemplo, você tem 2 itens. Você tem uma flor muito perfumada, que você vai atrair alguns insetos, borboletas, abelhas e por aí vai. E você tem uma carne em putrefação, que você vai atrair moscas, besouros e por aí vai. É mais ou menos isso. Todas as vezes que eu alimento a minha inclinação para o bem, eu vou atrair um bom cheiro para mim e vou amplificar a minha espiritualidade a ponto de chegar ao Todo-Poderoso. Agora, todas as vezes que eu aumento a minha inclinação para o mal, a tendência é que eu atraia potestades, que trabalham para principados. Então, essas potestades é que vão entrar, elas vão achar legalidade. Se alimentam disso, né? Exatamente. Tanto é que Yeshua diz o seguinte, olha, primeiro precisa amarrar o valente, entrar dentro da casa, arrombar, aí depois deixa limpinho tudo direitinho. Mas esse espírito vai andar, se ele não achar lugar, ele vai tentar voltar. Se não estiver dentro de casa, ele vai trazer mais 7 com ele. Aí é pior do que o primeiro. Por que eu pedi para vocês verem o filme? Porque a gente falou sobre o endemoniado de Gadareno e o Gesareno. A gente viu que eram 2 diferentes. Então, você vê ali que um se apresenta como legião, porque somos muitos. Agora o outro era um único demônio só. Então você percebe que tudo começa com pequenas coisas a ponto de dar legalidade para que ele entre e faça a ruaça. Tá? Principalmente exame de consciência. Se você faz uma cagada, você sabe que está errado, você repete várias vezes, você começa a praticar iniquidade. E isso atrai um mau cheiro, o odor. Diz também que no fim dos tempos, todos nós seremos reconhecidos pelo cheiro que nós exalamos. Né? O Messias, o governante, o Mashiach, o Todo-Poderoso, vai vir para governar com vara de plástico, sim ou não? Não, vara de ferro. E a gente vai ser reconhecido pelo cheiro que nós tivermos, tá? Então, o pecado ele fede, tá? O pecado deixa a gente fedorento. Ouviu isso? Vou dizer de novo. A gente fede se a gente pecar de forma recorrente, habitual, se a gente pecar de forma consciente. Aí a gente entra no fator iniquidade. Apartai-vos de mim, maldito, vocês que praticam iniquidade, ok? Então, todas as vezes que a gente alimenta a nossa inclinação para o bem, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Beleza? Então, vamos lá. Yeshua, ele vai para Decápolis, e depois de ir para Decápolis, ele retorna de Decápolis. Só que imagina o seguinte, se ele realizou muitos milagres e maravilhas ali em Cafarnaum, ele volta, quem é que está esperando ele lá? Uma grande multidão. E a gente percebe que ele já estava em processo de ascensão. Todo mundo já conhecia, ele sabia o que ele fazia. E muitas pessoas foram por interesse. Então eu vou pedir para que vocês abram para mim Marcos capítulo 5, 21 e 22. Um pequeno texto para a gente entender o contexto. Ele vai para Decápolis. Na ida para Decápolis a gente lembra da tempestade. O que assustou os discípulos foi a tempestade, sim ou não? Não, foi a reação de Yeshua. Né? Por acaso vocês não têm fé? Calma. É isso, tranquilamente. Marcos 5, 21 e 22. Lê para mim aí. E, passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Então, ele volta de barco, e quando chega ali uma grande multidão, se tem uma grande multidão, não seria qualquer um que conseguiria chegar perto de Yeshua. Mas ele era um dos principais da sinagoga. Era um dos principais administradores da sinagoga, chamado Jairo. Ele, de alguma forma, consegue chegar perto de Yeshua e ele se prostra, se ajoelha. O termo é proskeneu, termo grego, se prostrar, tá? Se render. Só que acontece o seguinte, se já viu uma grande multidão, possivelmente ele não foi sozinho. Havia outras pessoas para fechar o círculo. Talvez seja uma pessoa muito conhecida falando, não, opa, Jairo está vindo aí, calma aí, não, deixa que ele passe. Ou ele teria vindo com uma escolta, pode ser. Ou os próprios discípulos fizeram. O fato é que ele teve espaço suficiente para se prostrar diante de Yeshua. Então ele chega perto de Yeshua e diz, Senhor,
tem misericórdia porque a minha filhinha está morrendo, está terrivelmente doente. Só que Jairo pede insistentemente para que Yeshua vá na casa dele. Vai na minha casa, por favor, estenda suas mãos para curar a minha filha. Ok. Só que ali havia um contexto, era Jairo versus a multidão. Então Jesus volta do barco, quem que eu dou atenção? A multidão que veio buscar muitos milagres? A multidão que eu poderia parar e ensinar? Não, existe propósito nisso. Era uma menina de 12 anos que estava morrendo. Então, Yeshua abandona a multidão, é como se dissesse, as 99 eu deixo no aprisco porque elas estão seguras. Eu vou atrás daquela uma, não é isso? Então, assim, fez jus ao que ele sempre ensinou. Então, vai até a minha casa, ele insiste, por favor, vá até a minha casa, que o Senhor impõe as mãos para que ela viva novamente. Aqui, ó, para que ela seja curada e viva. Então, o propósito de Jairo de buscar Yeshua era para que ela fosse curada e para que ela tivesse vida. O que significa dizer que Jairo sabia que a sua filha estava morrendo. Então, próximo ponto. Yeshua abandona a multidão, mas por que as pessoas seguiam Yeshua? Esse é o que a gente precisa pensar. Por que as pessoas hoje seguem a Yeshua, o Filho de Deus, a Jesus? Por que as pessoas buscam Jesus? No meio da multidão você viu ali pessoas que vieram para ouvir, outros que vieram para ver, alguns que vieram para conspirar, outros que vieram por amá-lo, por exemplo, os discípulos estavam ali por amá-lo, outros por acreditarem no Filho de Deus, milagres, maravilhas, mas todos estavam perto de Yeshua por algum interesse, por algum motivo. Só que no meio do caminho, aquela multidão, uma vasta multidão, Yeshua vai até a casa de Jairo porque uma menina de 12 anos estava morrendo. Só que no meio da multidão havia uma mulher que há 12 anos estava morrendo. Percebe? Existe um paralelo, uma menina de 12 anos que estava morrendo e uma mulher que há 12 anos morria ou estava morrendo. Então, características dessa mulher, ela tinha um fluxo intermitente, um fluxo hemorrágico intermitente. Ela tinha um fluxo hemorrágico genital intermitente. Hoje, essa doença, essa patologia, a hemorragia genital severa, ela é conhecida como CCU, que é o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, para você ter uma ideia, é uma doença que acaba convergindo com o que aquela mulher sentia. Então você percebe que ela teve muita dificuldade para chegar ali. Mas por que ela teve dificuldade de chegar ali? Uma pessoa com câncer, altamente debilitada, para chegar ali, ainda mais com hemorragia, vamos ver alguns sintomas. Perda de sangue, eu quero falar sobre alguns aspectos. Aonde está o sangue está a vida, então ela estava perdendo vida através do sangue. Segundo, uma pessoa que perde sangue, ela tem um processo de anemia, ausência de sangue. Terceiro, ela tem uma pele fria e pegajosa, por quê? Dificuldade de oxigenar os órgãos, a pele e por aí vai. Sudorese excessiva, palidez cutânea, fraqueza, crises de desmaio, porque uma vez que falta oxigênio no sistema nervoso central, a tendência é que a pessoa desmaie, tem que desligar o sistema nervoso central. Pressão arterial baixa, e quando a pressão arterial baixa, a tendência do coração é tentar bombear com mais velocidade. Então, ela sofreu de processos intermitentes de taquicardia, dor de cabeça intensa. E ela relata o seguinte, em Mateus 5,26, que ela gastou tudo que ela tinha, que significa dizer que ela tinha alguma coisa durante um certo tempo, ela investiu todo o dinheiro que ela tinha e ela empobreceu. Só que uma pessoa que tinha algum tipo de recurso naquela época, era uma pessoa que também tinha acesso à educação, tinha acesso à leitura, tinha acesso aos mestres. As mulheres eram proibidas de certas coisas, então aprendi no núcleo familiar. E aquela mulher, ela empobreceu, mas ela era inteligente, era muito inteligente. Poucas pessoas conseguem observar e ver esse ponto da inteligência da mulher, porque ela não tocou na orla de qualquer jeito, não por qualquer motivo. Então, e ela diz o seguinte, eu empobreci e ao invés de melhorar, eu só piorei. Então ela precisou se esforçar muito para chegar perto de Yeshua, dadas as condições patológicas. Então, em primeiro lugar, se dizem nas pregações porque ela se ajoelhou, se prostrou, porque ela estava envergonhada.
Ela estava ali num processo de fluxo intermitente de sangue, então ela estava envergonhada, então ela se prostrou. Não, ela se prostrou por conta dessa sintomatologia aqui. Possivelmente, quando você está assustado, imagina que você recebe a oportunidade de falar em público. O que você vai fazer? Taquicardia, o sistema de defesa do nosso corpo, luta ou fuga, né? Sistema colinérgico, enfim. Esse sistema adrenérgico, ele vai atuar. Então, imagina que você quer muito alguma coisa e você fica nervoso na hora. Só que você não tem sangue suficiente para oxigenar. Nem o seu sistema nervoso central, nem os outros órgãos. Então, o que aconteceu? Queda de pressão em primeiro lugar. Opa, bradicardia, queda de pressão. Já não sinto minhas pernas, já estão bambeando. Segundo, perda das forças. O coração tenta compensar, taquicardia, mas o que se ganha é a sensação de desmaio. Faltou oxigênio. Então, ela cai. Cair não foi de vergonha, ela caiu por uma questão patológica, tá? Segundo, já que eu estou aqui, mas eu preciso do milagre, eu estou perto do meu milagre, eu preciso me esforçar para chegar até o meu milagre. Então ela pensou, não foi por um acaso, somente se eu tocar nas orlas, nas vestes, nas franjas de Jesus, seria o suficiente. E eu já vi pregador dizendo o seguinte, que a mulher, ela chegou na franja de Jesus e tocou. Calma aí, no cabelinho de Jesus? Que é isso? Está dizendo que é a orla das vestes. Só que não necessariamente a orla das vestes. Vamos ver agora onde foi que ela tocou. Isso, garoto, já respondeu ali. É mais fácil. Então, ela pensou o seguinte, se eu somente tocar na orla do seu manto, isso será suficiente para que o meu milagre aconteça. Ela declara isso. Então, lembra-me aí em Números 15, do 37 ao 40, para a gente ver sobre a orla do manto, ou tzitzi, os 4 cantos. Isso foi uma determinação eterna, porque o Todo-Poderoso, o Eterno, ele deu essa determinação. Números 15, do 37 ao 40. Está no Antigo Testamento. Aí. Quem pode ler? O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e lhes dirás, para que se observem ao longo de todas as suas gerações, que se façam bolas, franjas nas pontas das suas vestes, e ponham um bordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali para que, vendo-as, vos lembreis que todo mandamento que Deus e os cumprais, não seguireis os desígnios do vosso coração, nem os de vossos olhos, após os quais andeis adulterando. Muito bem. Então, foi um mandamento eterno dado pelo próprio Eterno. Façam franjas. Só que nessas franjas, que a gente chama de tzitzi, ela tem 8 cadastros. Um deles é um cadastro azul. Só que esses 8 cadastros simbolizam as 8 portas de entrada do pecado. Quais são os locais de entrada do pecado? Boca, audição, visão, intelecto, coração, mão, pé e genitália. Então você tem aí as 8 portas de entrada do pecado. São as 8 portas que dão acesso. Caim, o pecado jaz a porta, cabe a você dominar. Então assim, cabe a todo ser humano dominar o seu ímpeto pelo pecado, a sua inclinação para o mal. Então, você tem ali os 8 cadastros, representando as 8 portas de entrada. Ok. Só que também tem 5 nós. 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nós. Quantos livros escreveu Moisés? 5. Então, esses 5 nós representam Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Significando dizer o quê? Que as 8 portas do pecado, elas são amarradas com a lei de Deus. Você consegue conter as 8 portas de entrada do pecado com a lei de Deus. E quem seria o fio azul? O próprio Yeshua. O próprio Yeshua seria o fio azul. É Deus. Então, o que te faz amarrar as 8 portas do pecado é a tua inclinação para o bem, através do Todo-Poderoso, os 5 livros, escritos por Moisés, e as amarrações. Só que você deveria colocar nas asas, nos 4 cantos. Então você tem 2 na frente e 2 atrás. Então nas asas. Então, já entendendo isso, abre para mim, por favor, em Malaquias 4:2. Por quê? Se a mulher disse o seguinte, hoje eu estou bem esquecido.
Se somente então eu tocar na orla, nas vestes, na ponta e nas asas, que é a mesma coisa, seria o suficiente. O que ela sabia? Já que ela tinha tido toda aquela patologia que fez ela ir ao chão, e tocar na orla seria o suficiente. Lê para mim aí o que está escrito em Malaquias, já que ela tinha conhecimento. Mas Malaquias. para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Muito bem. Então, assim, nascerá o sol da justiça e a cura onde? Nas suas asas. 4 asas. Nos seus cantos. E eles, onde estaria a cura? Nas asas. O sol da justiça nasceu, a cura estaria nas asas, e esses que recebessem a cura sairiam saltando de alegria. Um bezerro na estrebaria. Então ela sabia dessa informação. Ela tinha essa cultura, ela tinha esse entendimento. Então ela toca. E o que ela faz? Se ela estava prostrada, opa, não, agora eu estou bem. Ela levanta. Ela levanta. Então ela toca no Tzitzit, Jesus, Yeshua, e ela levanta. Ela não fica ali prostrada ao ponto de, tudo bem que The Chosen mostrou ali. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Não, ela levantou, ela sentiu. Ela levantou. Por que ela levantou? Aí a gente vai ver o seguinte. Deve estar na outra referência. Se você for parar para pensar que essa mulher ela tinha dificuldade de oxigenação, que ela estava na perda de sangue, fator super interessante é o seguinte: toda pessoa que tem hematócrito baixo significa dizer que a hemácia dela não está completa, ou ela não tem um número suficiente de hemácias. Só que quem transporta hemoglobina, aliás, quem transporta oxigênio é hemoglobina, e cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio. Lembra dos 4 cantos? Então, a hemoglobina, que é uma proteína da hemácia, transporta 4 moléculas de oxigênio. Quantos tecidos eram? 4 em cada ponto. O que ela precisava? De oxigênio. Não é isso? Ela precisava cessar a hemorragia. Então você vê que converge com tudo aquilo que ela aprendeu. Seria o suficiente tocar só no tzitzit, para que a oxigenação voltasse, para que a hemorragia fosse contida, para que eu recebesse a vida de novo, porque onde está o sangue está a vida. Então vamos lá. Sendo curada, qual foi o teste? Isso mesmo. Eu fiquei curado. Como é que eu sei? Eu fico de pé. Por que eu sei disso? Deixa eu perguntar, quem foi que me tocou? E Pedro argumenta: Senhor, mas a multidão te comprime. O Senhor pergunta quem foi que te tocou, e ele diz: olha só, Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. De mim saiu poder, saiu virtude. Não estou perguntando um acaso. Saiu virtude, eu senti. Então, quem é que estava mais emocionado ali? Que estava assim, eu estou bem. Era ela. A mulher que há 12 anos morria. Então, a fé e o conhecimento, aliados, associados, são suficientes para extrair o poder de cura de Yeshua. E o poder de cura estava nas asas. Só que a gente vai perceber que não é o único texto que mostra que a cura foi através do toque, tá? Mas através da fé. Esse texto aí está em Mateus 5,26. Porque assim que Yeshua pergunta quem foi que me tocou, o que ela faz? Ela se prostra. Se ela se prostra é porque ela estava de pé. Né? Fácil para a gente entender. O segredo está na fé. Só que quem precisava também de uma cura, porque estava morrendo, era a filha de Jairo. Agora imagina o desespero de Jairo. A multidão comprimindo, a filha dele morrendo, uma senhora, a Bíblia não fala qual era a idade, vai lá e toca. Só que não só toca e recebe a cura, Yeshua para dar atenção a ela, para conversar. Para conversar com ela. Então a multidão estava atrapalhando a Jairo, e Jairo estava com pressa. E Yeshua para conversar com a mulher. Lê para mim Marcos 5, 33 e 34. Então a mulher, que sabia que o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Prostrou-se porque estava em pé. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Muito bem, filha. Imagina que aquela mulher porque uma mulher no período de nidar, ou seja, no período de menstruação, precisa se afastar, precisa ficar isolada. Então você percebe que talvez ela fosse uma pessoa isolada, introspectiva,
tivesse vergonha. Tá? Então, assim, você percebe que a patologia dela também influenciava na vida social e na autoestima dela. Tá bom? Então, Yeshua ainda falava com a mulher e alguns chegaram para dizer: Jairo, não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu. Imagina o desespero de Jairo. Aí ele podia colocar a culpa na multidão, poderia ter colocado a culpa na mulher. Yeshua olha dentro dos olhos dela, tem bastante modos em uma sala, né? Yeshua olha dentro dos olhos de Jairo e diz: Jairo, crê somente. Tá? Não tenha medo, mas tenha fé. Porque o medo ele é capaz de cegar as pessoas. O medo é capaz de paralisar, engessar as pessoas. Tá? Então, assim, o medo acaba atrapalhando. O que é fé? A fé, eu já expliquei outras vezes, que é uma certeza inabalável. Você cria em um mundo, você vislumbra isso naquele mundo, e a partir do momento que você exerce a fé, esse mundo ele disponibiliza através do poder de Deus para que aquilo aconteça, se materialize, você traz ao mundo existente. Tá? Então, a cura da mulher pode ter sido uma manutenção da fé de Jairo. Então, uma menina que morreu com 12 anos. Yeshua chama, estava ali a multidão, todo mundo ali, apertando, comprimindo. Então Yeshua chama 3 principais discípulos e diz o seguinte: vem cá, vocês 2 que são irmãos, Tiago e João, e chama também a Pedro, vem cá. Vamos lá na casa de Jairo, pede para os outros ficarem com a multidão ali, ou tentar dispersar, ou abrir o caminho, ou fazer qualquer outra coisa. A gente vai lá. Antes deles chegarem na casa de Jairo, se ouviu um som, um barulho de choro, de lamento, de flauta, todo mundo tocando, todo mundo desesperado, e chorando com desespero. E Yeshua se aproxima e vê que as carpideiras, quem são as carpideiras? As profissionais do choro. Elas eram pagas para chorarem nos velórios. Só que é o seguinte, lembra que a gente diz que a sinceridade diante de Deus ela precisa ser palavras e sentimentos? Então, uma interpretação de desmascarar aquelas que eram pagas só para chorar, Yeshua diz: a menina não está morta, mas ela dorme. O que elas fizeram imediatamente? Riram, gargalharam. Aí é como se dissesse: está vendo aí? Que teus sentimentos, tuas palavras, elas não condizem, as tuas ações não condizem com o que vocês estão sentindo? Então despede os carpineiros, pode ir embora. Eles têm mais moto do que eu. Perceberam que passou uma moto ali. Oi? Só mulher que podia chorar? Não necessariamente. Eles pagavam para a pessoa chorar lá. Né? Então assim, a menina não está morta, ela só está dormindo. Então, eles começaram a gargalhar. E Yeshua, manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora, fica só o pai e a mãe, e chama os 3 discípulos. Chegou e chamou. Yeshua pega na mão dela, da menina, e diz o seguinte: existem algumas versões. Eu vou trabalhar com vocês duas que uma que a gente já conhece, Talita Cumi, menina, levanta-te. Mas qual seria a necessidade de Yeshua falar em um outro idioma e depois repetir? Não teria nexo. Talita Cumi, menina, levanta. Tudo bem, pode significar. Flexionando um pouquinho você até consegue, por conta da linguagem. Só que a primeira versão é Talita Cumi, menina, te mando levantar. Lembra que a menina estava doente e ela também estava morrendo? Jairo queria cura e queria também que ela vivesse. Adiantaria ela viver e continuar doente? Não. Lembra do chá de oração? Que foi aonde o Tzitzi, onde a mulher tocou na ponta, aqui ó, são 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Diz o Midrash, o texto, que esse chá de oração é conhecido como Talit. É o chá de oração. Quando o Yeshua fala o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Existe uma interpretação que seria também essa questão do Talit. Quando outras pessoas oravam de forma desesperada, descabelada, em qualquer lugar, entra no teu quarto, no teu talit, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. A oração silenciosa também cabe. Então, quando fala talit akum, é como se ele tivesse pego o talit e dissesse o seguinte: chave de oração, cure. Agora, a ti menina, eu digo, viva. As palavras para vir à vida vieram do próprio Yeshua, mas o aspecto de cura foi sobre o chave. Essa é uma outra interpretação. Então, talit akum, ou seja, chale, cure,
chale de oração, cure a doença dela. Lembra que a mulher que sofria 12 anos tocou na orla no Tzitzit? Então, possivelmente, aconteceu isso. Só que, por que isso não foi narrado? Quem é que estava lá com Yeshua? Tiago, João e Pedro. Eles escreveram isso? Não. Quem foi que escreveu? Mateus, Marcos e Lucas. Então, alguma coisa foi suprimida, foi retirada, ou foi escrito de forma sintética para que as pessoas entendessem. Ou alguma coisa foi retirada de propósito. Tá? Até porque não é cultura do brasileiro, não é cultura dos romanos, né, de Roma, Vaticano, usar o chale de oração. Então pode ser que tenham suprimido, pode ser que tenham retirado, volto a dizer, são duas interpretações, tá bom? Mas eu não vejo motivo dele falar a mesma coisa duas vezes. Uma palavra seria suficiente. Assim como foi com Cornélio. Ih, falei o nome do cara. Esse também está no Bridade. Lembra lá do centurião romano, o primeiro que eu falei? Então possivelmente era o Cornélio lá de Pedro. Possivelmente. Tá bom? Então a menina se levanta, ó, estava doente, Talit cure, estava morrendo, menina, levante. A menina se levanta, hoje está demais. O trânsito está muito confuso hoje. Nossa, hoje está demais. Então, a menina se levanta e começa a andar, versículo 42, e Yeshua dá duas ordens. A primeira, não conte a ninguém. E a segunda, dê alguma coisa para ela comer. Então já entendemos essa questão do Talit. Saindo da casa de Jairo, Yeshua cura mais 2 cegos. Lê para mim em Mateus 9, versículo 27, por favor. Então lembra que ele desceu do barco, vindo de Decápolis, a multidão vem, Jairo chega para ele, se prostra, pede para que ele vá à casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher que morria há 12 anos, toca no tzitzit de Jesus, de Yeshua, e fica curada, porque a cura estava sobre as suas asas. No mesmo instante, Yeshua pede para que Jairo tenha fé e vai na casa dele. Quando vai na casa dele, havia uma menina que com 12 anos estava morta. Então, e além de ele tornar a vida a menina, também fez com que ela fosse curada. Talvez não da forma que nós conhecêssemos, mas Yeshua podia curar da forma que ele quisesse. Mas de acordo com o texto de Malaquias, né, nasceria o sol da justiça e a cura estaria sobre as suas asas, sobre as suas bordas, sobre os seus cantos, tá bom? Então vamos lá, Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Muito bem, 2 cegos. Mas aonde Yeshua estava? Lê para mim Mateus 9, 28. E quando chegou a casa... Chegou aonde? A casa. Não, lê de novo. Chegou em? A casa. A casa? Aqui está entrando ele em casa. Entrando ele em? Em casa. Entrando ele em casa. Muito bem. Aproximaram-se os cegos. Isso. E agora é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Eles eram cegos. Como é que eles seguiram Jesus? Né? Pelo cheiro? Sei. O fato é que a Bíblia diz que os 2 cegos seguiram Acompanhando a Jesus. multidão. Eles eram cegos, mas ouviam, né? Então, Pode ser. estavam acompanhando a Exatamente. multidão. Boa percepção. Todo cego você vê e anda tudo, gente. Exatamente. Eles conhecem a Mas- cidade como a palma das Como mãos. Seguiam a estavam Jesus. sozinhos, né? Não estavam Seguiram sozinhos. Jesus até onde? Em casa. Em casa. Na Ok. casa. Então, é como se Yeshua dissesse, hoje foi um dia movido por fé. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A mulher, a menina e agora 2 cegos. Deixa eu perguntar para vocês, vocês creem que eu posso curar vocês? Porque hoje o dia é movido por fé. E eles disseram, eu creio. Então tá. Que a vista de vocês seja restaurada, assim como vocês creram. Então eles ficaram curados. Então Yeshua toca nos olhos e diz que seja feito de acordo com a fé que vocês têm. Ficaram curados, mas Yeshua diz, não conte a ninguém. Assim como falou para Jairo, para Jairo, a mulher, e para os discípulos. Não conte a ninguém. Lê para mim Mateus 9, 31. O que esses 2 ex-cegos fizeram? Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ah, é? Não conte a ninguém? Não serviu, não? Não. Quem tem outra versão aí? Eles obedeceram. É? Partiram e propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Isso. A versão que eu tenho, King James, saíram e espalharam com alegria aquela notícia. Mas acho que Jesus já fazia isso de propósito já. Não conta a ninguém. Se falar para o fofoqueiro não conta, para ninguém o segredo. Você já percebeu que com criança acontece a mesma coisa? Você fala o seguinte, não faz, ela vai lá e faz. Mas teve
uma parte também que quando ele curou os leprosos, Os ele 10. pediu acho que os 10 leprosos, só um parece que voltou para agradecer. Voltou para agradecer. Mas não é Deixa eu isso que eu te queria mal explicar, agradecer. não. Mas fala que ele assim, vai Não conta ninguém. na sinagoga e faz um ritual de purificação. Mas isso também seria uma forma aqui de contar de todo jeito. Mas aquele dia foi um dia atípico, ou foi um dia típico de milagres? Um dia típico de milagres, né? Então, naquele mesmo dia trouxeram um endemoniado. Só que diferente lá de Decápolis. Decápolis os caras deram mole, as entidades deram mole. Os principados mandaram a potestade lá no meio do mar, da Galileia, né, do lado de Genezaré. Eles deram mole, eles encontraram com Yeshua. Esse aqui não teve escolha não, meu irmão. Agarraram o braço, agarraram no outro e vem cá, demônio. Jesus. Levaram para Yeshua. Esse não teve escolha. Tá? Então, enquanto os cegos se retiravam, trouxeram um endemoniado. Esse foi obrigado, diferente daqueles que eram lá de Decápolis. Conseguiu? Os cegos eles foram até Jesus. Não, eu tô falando lá, os de Decápolis, Ah, eles os deram Decápolis. mole e esbarraram no caminho de Yeshua. Claro, é. Isso. Esse não, esse foi levado à força, meu irmão. Tá endemoniado? Não, tudo bem, vou te levar para quem vai resolver esse problema. Lê para mim em Mateus 9, 32, 34, por favor. Esse aí é o endemoniado da Record. Ficou bom. Endemoniado. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Porque, outro lado, os fariseus maldiziam. Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Pois é. Aí lá na frente, não hoje, mas lá na frente vocês vão perceber o seguinte, que Yeshua orienta os seus discípulos dizendo o seguinte, ó, já estão dizendo que eu expulso em nome de Beelzebu. Só que, pô, eles são tão trouxas que, presta bem atenção, um reino dividido não subsiste. Como é que eu vou fazer uma coisa, entende? Não tem nexo. O que eles estão falando não tem nexo nenhum. Então, ó, os fariseus começaram a conspirar espalhando que Yeshua expulsava demônios por Beelzebu. Só que já aconteceu quantos milagres? A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o mudo, os dois cegos. Yeshua devia estar cansado. E aí ele foi para onde? Ele foi para onde? Ele para mim, Marcos 2:1 e Mateus 9:10. Devia estar cansado, né? Quem está com a oportunidade aí, irmão? Mateus 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Esse é Mateus 9:10? Mateus 9:10. Mateus 10. Esse é o próximo que a gente vai falar. 9, 10. E aconteceu que, estando ele em casa... Estando aonde? Em casa. Ah, tá. Jesus sentado à mesa. Sentado aonde? À mesa. Petiscando. Chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Bem, quem pode ler o outro? Marcos 2:1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Aonde? Cafarnaum. Não, em A casa. de Jesus era em Cafarnaum. Em casa. Ele morava onde? Cafarnaum. Muito bem. Então, Yeshua estava ali conversando com os publicanos, os fariseus. Ele estava ensinando os mestres da lei que estavam sentados ali na casa dele para ouvir. Era uma casa que recebia muitas pessoas. E ali ele ensinava essas pessoas. As pessoas que eram doutores e as pessoas que eram indoutas. Ou seja, aqueles que tinham muito conhecimento e aqueles que não tinham conhecimento. Por quê? Um dos papéis, assim como Moisés respondia logo no início, e Esdras, ele precisava pegar aquilo que enrijeceram em relação às tradições e tornar um pouco mais fácil para compreender. Então ele estava ali ensinando. Agora, estava uma multidão na casa de Yeshua. Lê para mim, tá vendo essa figura aqui? Um homem sendo descido pelo telhado? Boa parte das pregações diz o seguinte, que os seus amigos pegaram eles ali e levaram, quão grande era a fé dos seus amigos. Só que pensa o seguinte, eu e você, se a gente estivesse lá no sermão de Yeshua, sermão de Corazim, se a gente estivesse ouvindo as palavras e vendo alguém que estava com necessidade, e Yeshua poderia curá-lo, a gente ia ficar alheio?
ou a gente ouvindo, entendendo que aquilo ali era uma necessidade, a gente pegaria aquela pessoa para levar. Só que eu não consigo chegar, não tenho acesso. Mas eu conheço a casa de Yeshua, eu sei que por cima dá. Então eles conheciam a região. Eram homens que já acompanhavam esse ensinamento, mas não necessariamente os amigos dele. Então lê para mim aqui em Mateus 9:2, Lucas 5:18 e 19. Só para a gente embasar o que eu estou falando aqui. Quem pode ler? Mateus 9:2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Muito bem. Lucas 5:18 e 19. 17, 19. Não, 5:18 e 19. Só. Tá. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, porém, que eles o abaixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Muito bem. Então, assim, os homens viram, já conheciam e desceram pelo telhado. Desceram pelo telhado. Então, Yeshua chega para ele e diz o seguinte: caramba, bacana o que vocês fizeram. Meu filho, perdoados estão os teus pecados. Tá? E eles já conheceram aquelas pessoas que estavam ali, porque já se sentavam para ouvir. Eles já sabiam a opinião daquelas pessoas, não precisava identificar ou ser o Filho de Deus para saber o que elas pensavam. Porque a tradição dizia, só quem pode perdoar pecados é Deus. Aí Yeshua, que também era fariseu, da escola de Hillel, né? Os parceiros da sua turma ali, possivelmente. Yeshua diz o seguinte: eu sei o que vocês estão pensando, só quem pode perdoar é Deus. Mas para que vocês saibam que o Filho do homem, já vou falar sobre isso, o Filho do homem tem poder para perdoar pecados na terra, eu te digo, levanta, toma tua maca e anda, vai embora. E aí ele levantou imediatamente e seguiu. Quais são os pontos que eu quero destacar para a gente ouvir? Filho do homem, se a gente for parar para pensar aqui, no sermão, na conversa, na troca de ideia de Yeshua com a mulher samaritana, ele diz o seguinte: porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, o Filho de Deus é homem. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Filho do homem, quer dizer que ele é filho do homem e ele vai se arrepender? Palavras de Bilã ou Balão, o cara da mula, né? Balão, pipa e por aí vai. Então, preste atenção, o termo original seria o seguinte: se Deus é espírito, o Filho é homem. Então, o Filho homem de Deus tem poder para perdoar pecados aonde? Na terra. Porque só quem tem poder para perdoar pecados no céu é o próprio Deus. Por isso se faziam os sacrifícios. Entende? Por isso se prestava o culto, a adoração, que a gente vai falar sobre a diferença sobre adoração, culto e reverência. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Que às vezes confunde. Por exemplo, nos processos... Não vou falar hoje, deixa eu ouvir. Gente, marca esse dia, porque eu tô confusa já. A questão é o seguinte... Sai da aula. Ele não aguenta. Fala. Deixa ele usar. Mulher samaritana, Até meia-noite. Ele não aguenta. Até meia-noite, vai. Aí, ó, de ladinho. Deus fala na terra, que horas tem? Não, vai meia-noite, vai embora. Não, tem hora. Então vamos lá. Eu gosto pra caramba. Eu gosto. Eu amo a palavra de Deus. Então, Vamos lá. aí o ditado. À beira do poço, eu prometo na próxima aula a gente fala sobre isso. E Yeshua diz o seguinte: porque o Pai procura, Deus não sabe onde estão todas as coisas? O que ele procura? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que a adoração é diferente de reverência. Jesus, Yeshua, nunca exigiu para si adoração. Tanto é que ele falou para Satanás, São Hermès, Samael, capeta, gramulhão, sete pele, por aí vai, timoso, diz o seguinte: somente ao teu Deus adorarás, e a ele servirás. O que é a adoração? Ad, orar e ação. É a ação de verbalizar ou prestar um culto, uma homenagem, um serviço a alguém, a um ser superior. Isso é adoração. Então, o culto nós prestamos a Deus, mas a reverência nós prestamos a quem? Ao Rei dos Reis. Nós amamos o Rei.
nós temos um apreço e um carinho enorme pelo Rei, mas o culto, o serviço, a adoração é a Deus. Eita, tem muita coisa errada. Yeshua nunca exigiu adoração para si. Ele nunca furtaria. Lembra que Deus falou o seguinte: a minha glória e o meu louvor eu não partilho com ninguém. Então, só pincelando, tá? Só para a gente voltar lá. Então, vamos lá. Então, o Filho do Homem já falou, tem poder na terra, porque quem pode perdoar pecados no céu é o próprio Deus. Agora a pergunta é, aquele paralítico sendo curado, possivelmente num dia de sábado, né? Aquele dia foi frenético, meu irmão. Isso glorificou a Deus? Lê para mim esse texto de Lucas 5, 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Muito bem. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Imagina, alguém chega aqui no meio da congregação, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, ele faz questão de estar, não é isso, né? E a pessoa é curada. Meu irmão, a gente já está aqui em êxtase, pulando, glorificando a Deus, por aí vai, prestando culto. É isso. Então, o propósito do milagre, além de devolver a dignidade da pessoa, me fugiu a palavra hoje, está me fugindo algumas palavras. Ai, gente, me fugiu. Suficiente. Autoestima, isso, autoestima. Além de devolver. Olha aí, Deus falando na terra, aí, ó. O Espírito Santo revelando. O Espírito Santo vos fará lembrar, aí, ó. Isso aí. Então, a autoestima da pessoa, além de devolver a autoestima à pessoa, a pessoa glorificava a Deus e quem estava perto também glorificava a Deus, dava glória, reconhecia que aquilo ali não era uma coisa natural, mas era uma coisa sobrenatural, de ordem divina. Bora lá, na semana seguinte, fechamos esse dia, Yeshua. Na semana seguinte, Yeshua ensinava. Lê para mim Mateus 9, 35, 36. O que ele ensinava? Mesmo ciclo se repetia. Mateus 9, 35, 36. Por que eu estou pedindo para vocês lerem essas referências? É para a gente traçar ponto a ponto como foi essa jornada, tá? Vai. 9, 35, 36, quem pode? Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então você percebe o seguinte: ovelhas que não têm pastor, elas vão para qualquer lugar, comem qualquer coisa, elas não têm cuidado, elas não são cuidadas. As ovelhas precisam ser cuidadas. Então assim, você percebe que Yeshua, ele ensinava, ele reescolarizou as pessoas, ele tirou aquela carga, aquela sobrecarga dos religiosos e ele começou a cuidar. Então, o que ele via? Ele via as multidões e sentia compaixão, ele se condoía a ponto de sentar, ensinar, explicar, curar, devolver a dignidade da pessoa. E hoje em dia, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esse estudo, um dos principais propósitos de Yeshua para a tua vida é te devolver a dignidade, a alegria de vida, motivos para cantar uma bela canção e para glorificar a Deus. Então assim, é isso, através do ensino, através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ok? Então vamos lá. Então, ele vendo a multidão, ele faz isso, só que ele sabia que o ministério ia ampliar. Ele diz para os seus 12 discípulos o seguinte: a colheita é grande, muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Tá? Só que é o seguinte, vocês devem pedir ao Senhor da ceifa que envie mais trabalhadores. Não sou eu que tenho que pedir. A responsa está com quem? Está com vocês. Vocês têm que pedir ao Senhor da colheita para enviar mais trabalhadores. Isso está lá em 37 e 38 de Mateus. Disse isso porque todos eles, os 12, seriam enviados à frente para preparar o caminho. Só que eles seriam enviados com uma autoridade delegada do próprio Yeshua. É como se Yeshua dissesse aqui, ó, a gente vai viajar, tá? Todos nós vamos viajar. Sair de Cafarnaum um pouquinho, tá? Mas vocês vão na frente. Então,
No início eram 12, mas isso se expandiu. Expandiu ao longo do tempo, a gente vai ver que houveram outros, muitos outros discípulos que vieram depois. Tá? E próximo do processo de crucificação, a maioria espalhou, debandou. Então, Mateus 10, versículo 1, lê para mim. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e males. Então chamou quantos? Os 12. Eram só 12. Tá? 12 discípulos já haviam sido convocados. A gente já falou sobre a arrecadação, o chamado, né, de alguns discípulos, mas outros não foram revelados. Não na Bíblia que nós conhecemos, mas em alguns midrashos. Aí. Então, Tomé, Tiago Menor, Simão Zelote, Judas, eles foram selecionados entre Caná, o primeiro milagre ali, Caná da Galileia, água em vinho, e o sermão do Monte de Corazim. Então foi nesse período que eles foram arrecadados, mas não foram descritos. E qual era a orientação em relação a eles? Olha só, vou fazer um intensivão com vocês. Como um pai preocupado, como um amigo preocupado, vou fazer um intensivão com vocês 12. Preste atenção em tudo que eu disser, porque um dos capítulos mais legais é o capítulo 10, e serve inclusive para mim e para vocês. Tá? Então, alguns pontos, outros nem tanto, mas é um capítulo extenso, então a gente vai pincelar algumas partes. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, eu vou mandar vocês não para os goi, não para os gentios, não para os samaritanos, então vocês não têm que passar por lá, não passem. Por quê? Eu vou enviar vocês para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, já está definido. Vocês têm que seguir isso. Deixa que os samaritanos, que é o próximo que a gente vai falar, eu vou precisar, porque era-lhe necessário passar por Samaria. Preguem o reino de Deus, preguem que o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Por quê? De graça vocês receberam e de graça vocês terão que dar. Quem fez isso também? Eliseu e muitos outros profetas. Por que tem profeta hoje aí? Meu Deus do céu, olha Deus falando na terra aí. Vocês já sabem já por que tem profeta aí, né? Manda um pix. Cara, eu fiquei sabendo esses dias, eu sou muito... Foi preso ali. agora, Um pastor que cobrava para fazer oração, Abraão, mesmo, é isso? Depende da oração, a mais Revelação também? Tinha uma tabelinha lá, né? Caramba, oração. O dinheiro do Uber para ir pro monte. Meu Deus, Acho que era enterrava 19 ou 24. R$19, eu acho. R$19? É, que ele cobrava para ir pro monte orar pela pessoa. Ah, entendi. Ele vai por minha causa. Isso. Meu Deus do céu, Meu cara. Deus. Misericórdia. Cara, existe a parte mística da coisa que a gente chama de cabalá. Mas, cara, isso aí, meu irmão, enganação. É complicado. Mas vamos lá. Então, de graça vocês receberam, de graça vocês precisam fazer. Yeshua concede a eles, aos 12, uma autoridade delegada. E ele diz o seguinte: vocês têm autoridade. Lembra do Moisés? Te farei Deus sobre o faraó, diante de faraó. Autoridade. Era o próprio Deus delegando. E o Filho de Deus delegando para os 12. Ok. Então não levem dinheiro, não levem bolsa. Vão só com a roupa do corpo. Do jeito que eu estou vendo vocês aqui, é da forma que vocês devem ir. Procurem a casa de pessoas que tenham dignidade para receber vocês. Porque vocês vão chegar em alguns lugares, algumas cidades, algumas casas que não vão ter dignidade para receber vocês. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar nessas casas que não receberem, vocês simplesmente vão bater por eles e sair. Só que, quando vocês chegarem num lugar que vocês perceberem pessoas dignas de receberem vocês, sejam cordiais. Naquele lugar, vocês devem decretar a paz. Vocês vão levar a paz para aquela casa, para aquele lugar, para as pessoas que te receberem. Porque só quem vai te receber é quem tem dignidade para te receber. Então determine a paz na casa que receberem vocês. Os que não receberem, saiam de casa, sacudam a poeira, virem as costas. Por quê? No dia do juízo, vai ter menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Lê para mim, Mateus 10, 13 e 15, por favor. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. E se todavia não for digna, que a paz retorne para vocês. Porém, se alguém de vós não receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim saireis daquela casa ou cidade, sacudir a poeira dos pés. É isso. Vira as costas e vai.
Agora, a casa e o local e a cidade que for digno, você vai deixar a paz ali, vai estabelecer a paz ali. Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos, mas existem duas ordens. A primeira ordem, vocês vão chegar e vão avaliar. Sejam prudentes como a serpente e avaliem o local, avaliem as pessoas. Segundo, se as pessoas forem dignas, a cidade for digna, sejam mansos como a pomba. Então não é simplesmente, eu já ouvi pregações dizer assim, não, você tem que ser prudente como uma serpente, manso como a pomba, porque a serpente tem, ela já é conhecida por ser astuta. Não tem nada a ver. Em qualquer lugar que a gente chega, a gente primeiro avalia. Avalia o local, avalia as pessoas. E se aquelas pessoas ali forem hostis, irmão, se retira, vai embora. Se aquelas pessoas ali forem simplesmente vai embora, meu. Aproveitadoras. Não, pecador todo mundo é. Não, aproveitadoras. Também. Igreja. Congregação. Igreja somos nós, né? Congregação. Enfim. Então, em primeiro lugar, você olha, observa, seja prudente como a serpente. Se calça, meu irmão. Viu que não oferece perigo? Tem dignidade? Então tá, sejam mansos, calmos, pacíficos, como a pomba. Tenham cuidado com os religiosos. Se vocês forem presos, não precisa se preocupar com o que vocês precisam falar. Não se preocupe com aquilo que vocês vão falar. Porque o próprio Senhor encherá a boca de vocês, colocará palavras. Lê para mim aí, Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Isso. Muita gente confunde e acha que o Espírito Santo e Deus são duas pessoas diferentes. Lembra que Deus é onipresente? O Espírito do Poderoso colocará palavras na sua boca. Hoje está me faltando algumas, né? Vamos lá. Mas Deus está falando, irmão. Deus está falando aí. Ó. Então, vamos lá. Conde a vocês. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Fujam da perseguição. E percebam o seguinte, o aluno não está acima do seu mestre. O servo não está acima do Senhor. Então, assim, seja o aluno como o mestre e o servo como o seu Senhor. Vocês já passaram um bom tempo comigo, sabem de que forma eu falo, de que forma eu ando, quais são as minhas ações. Então, falem o que eu falaria. Façam o que eu faria. Não falem o que eu não falaria. Não façam o que eu não faria. Mas vocês precisam entender a responsabilidade ou a autoridade do delegado. Então, assim, não se superponham. Não se coloquem acima do Senhor. Entende? Então, era um cuidado. Por quê? Imagina que você realiza muitos milagres e prodígios. Daqui a pouco, a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, isso sobe a cabeça. Que é o que a gente tem visto. Rentabilizar em cima do poder de Deus, rentabilizar em cima dos milagres que acontecem. Talvez os milagres tenham cessado dentro da congregação, mas eu imagino que você, dentro da tua casa, se você tem uma fé genuína e sincera, o milagre ainda acontece. Milagres que não precisam ser... essa semana eu passei por um milagre, gente, depois eu conto para vocês. Meu Deus do céu, Deus é bom demais. Então, já me chamaram de Beelzebul e também vão chamar a vocês de Beelzebul. Não tenha medo deles, porque o que está oculto será revelado e o que eles disserem sussurrando no cantinho, vocês gritarão pelo telhado. Jesus. Vocês gritarão para que todos saibam. Escondido, né? Então, assim, nada oculto que não seja revelado. É esse texto aí. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas tenha medo de quem? De quem? Lê para mim aí. Lê com atenção Mateus 10, 28. Isso é muito forte. E todo pregador, bispo, pastor, quarta pessoa da Trindade, semideus deveria ouvir. Vai. E não temais o que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Tomei antes aquele que pode destruir o inferno, tanto a alma como o corpo. Mas e o espírito? Meu Deus. O espírito não vai para o inferno, não? Aí tem um ponto que a gente deveria falar. Já que o ser humano é corpo, alma e espírito, como pregam, e eu já expliquei que o corpo é a parte material que se comunica com o ser humano. Corpo. O espírito é a parte material que se comunica com o próprio Deus, o ruach, o fôlego de vida, o ar. Agora, e a alma? A alma, como diz lá em Eclesiastes 12, é um fio de prata, um copo de prata, capaz de armazenar os nossos sentimentos. Então, o local de armazenamento dos nossos sentimentos e o corpo que não serve, vai para o inferno, meu irmão. Agora, o espírito, ele é recolhido porque pertence ao Todo-Poderoso. Tá? Então, assim, no mundo vindouro,
os três com uma atribuição, depois a gente fala sobre isso, mais para frente eles vão estar unificados. Só que, qual vai ser a vantagem do mundo vindouro? A inclinação para o mal e a prática do pecado, ela vai ser arrancada, extirpada, ela vai ser retirada. Imagina você, num corpo glorificado, um corpo de luz, sem desejo de pecar. Ô, meu irmão, isso é céu na terra, isso é Deus falando. É isso. Acabar com a luta. Exatamente. Se você tinha compulsão por comida, cara, você vai comer o suficiente. Se você fala mal do irmão e faz fofoca, lachão, rara, você nunca mais vai fofocar na sua vida. Entende? Porque a fofoca é do demônio. Se você mente, cuidado, porque o pai da mentira é o capeta. Então vamos lá. E deixa eu dizer o seguinte, para vocês dois, o cabelo da cabeça de vocês está contado. Meu pai sabe, tá? Está escrito lá. Agora é o seguinte, vocês vão por várias... o meu ainda não teve tanta dificuldade. Não. Agora Não o teve cara foi dificuldade. lá, faz conselho da vontade dele, vai ser muito Meu bom. Deus do céu. Se eu fosse um pastor rico, eu ia fazer implante. Tô brincando. Tá ligado? Tô bem. E pior, cara, que eu uso o shampoo da minha mulher. Querido, isso aqui eu tô nem, eu uso o shampoo dela. E não se tô nem. ganhasse implante de graça? Não. Isso. Não, tudo é vaidade, meu irmão. Assim declara o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 12. Vamos lá. Vocês vão por várias cidades. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Lembra que nós temos o acusador de dia e de noite e nós temos o advogado? Pois é nesse contexto aí que ele está falando. Ele diz o seguinte, eu não vim para trazer paz à terra, não aos homens, é diferente. Tem gente que fala, Jesus não veio para trazer paz. Veio, a minha paz eu vos dou. A paz que permeia o coração, a mente, que são dos pensamentos, a paz que Paulo declara lá. Não, mas ele não veio trazer paz à terra, mas a terra ele veio trazer a espada. Por quê? Adão, maldito és tu, maldita é a terra por tua causa. Caim, sangue inocente, que clama desde a terra. Cadê teu irmão? Abel, por acaso eu sou babá dele? Não. Sangue inocente que clama desde a terra. Agora imagina o sangue de Yeshua. Entende? É nesse contexto. Quem ama seu pai e sua mãe, quem ama qualquer outra coisa, qualquer outro parente mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Agora é o seguinte, ele não tinha falado nada sobre crucificação, ele já está falando de cruz aqui. Aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Percebe? Que aquilo que João Batista professava lá naquela época, ele também já estava falando aqui agora. Esse cordeiro morto, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então ele já falava sobre isso. Aquele que não toma a sua cruz não me segue, não é digno de mim. Quem receber a vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebeu o meu Pai. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Quem recebe um justo, um tzadik, na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Agora, em verdade vos digo, que aquele que der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, esse não perderá a sua recompensa, não perderá o seu galardão. Né? Então percebe que existe a responsabilidade enorme. Se você tem condições de abençoar, por que não fazer? Se você tem condições de melhorar, agregar valor à vida de outras pessoas, até porque a gente é sal e luz, precisa agregar. Faz comércio pecado. Um único copo d'água, mas tem que ser fresco, meu irmão. Se der um copo de água quente, um dos meus pequeninos, tendo condição de dar um copo de água gelada, não um copinho d'água. Sabia que ele queria... É. Ele pegou para ele quer água. Se você tiver condição de fazer e não fizer, esse peca. Tiago 11 diz o seguinte, que aquele que tem condições de fazer e não faz, esse peca. Tá vendo? Já tem direito ao seu galardão, uma pedrinha na sua coroa, irmão. Olha só. Jesus abençoe esse irmão. Mas muitas vezes a gente vai ajudar quem não está podendo ser ajudado. Exatamente. Né? Mas E a é gente a segura hora o de vento, orar e perguntar segura o Senhor vento se dos é isso outros. mesmo. Mas é onde a gente tem Vou que usar dar uma o receita para discernimento, vocês. Né? O que é orar em espírito? A gente já conversou um pouco sobre isso. Lembra que as carpideiras não conseguiam associar sentimentos às palavras? Todas as vezes que nós oramos em espírito, quem ora em espírito ora bem, aquele que é pobre de espírito, é quando você faz a conversão, a conjunção, a junção daquilo que você sente com as suas palavras. Então existe uma coisa chamada oração silenciosa. O que eu faço?
Todas as vezes que eu passo perto de alguém, ou alguém chega para mim, porque assim, às vezes a pessoa está num precipício tão grande, está tão trevosa aquela pessoa, que o único ponto de luz que ela encontra é você. Então, se você é um ponto de luz e você tem condições de ajudar, ajude. Mas internamente você vai falar, vai, o que eu faço nessa situação? Ajuda ou não ajuda? O Espírito Santo vai testificar se você deve fazer ou não. Tá? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e você me vestiu, estava preso e vocês foram me visitar. Mas quando, Senhor? Isso é Yeshua falando. Mas quando? Nunca fizemos isso, nunca te vimos dessa forma. Aqueles que fazem aos meus pequeninos, é como se fizesse para mim. E no grande dia eu lembrarei de vocês. Tá? Então vamos lá. Que tipo de pessoas buscam o Filho de Deus? Tem 10 minutos para terminar. Que tipo de pessoa busca o Filho de Deus? Está vendo que o primeiro sermão, o Sermão do Monte, foi em Corazim? Pedro, ele nasce ali em Betsaida. Yeshua orienta os seus discípulos antes de irem. Fez aquela orientação daquilo que a gente já conversou. E depois ele fica à toa, passando o tempo. Não, eles vão lá preparar o caminho, eu vou ficar aqui à toa. Não, lê para mim o texto aí de Mateus 11, versículo 1. Depois que os seus 12 discípulos receberam autoridade do delegado, o que Yeshua ficou fazendo? Ficou pescando lá no lago de Genezaré. O que ele mais gostava de fazer? E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Entendeu? Ele continuou se movimentando, ele continuou ensinando, porque ele tinha prazer em ensinar, em reescolarizar aquelas pessoas. Os discípulos fizeram o que foram orientados e retornaram. Não se sabe quanto tempo eles passaram fora, se foram dias, se foram horas não, mas se foram meses, a gente não sabe. Mas Yeshua sai de Cafarnaum e faz um alerta. E nesse alerta ele estava bem bolado dentro das calças, ele não usava calça. Ele estava bem bolado, bem chateado, bem irritado. Então, Yeshua sai de Cafarnaum e faz mais um alerta onde? Em Corazim, Sermão do Monte, em Betsaida. Porque não se arrependeram. Lembra que ele levava a mesma mensagem de João Batista? E era uma cidade próxima aqui de Europeu. Exatamente. Cafarnaum era uma zona de porto, onde as pessoas entravam e saíam. Era uma cidade estratégica. Então, por que não se arrependeram? Lê para mim em Mateus 11, do 20 ao 24. Mas lê alto, isso aí é bem chocante. E nós também precisamos ouvir isso. Porque arrependimento é necessário. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Coração arrependido, o Senhor não rejeita. Quem achou aí? Quem pode ler? Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do seu juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Até onde? Até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Percebe? Yeshua, hoje a gente viu duas comparações. A primeira que fala lá, a casa que não recebeu você com dignidade, sai, porque no dia do juízo, né, vai ter mais. E agora ele fala sobre isso. Corazim, Cafarnaum, recebeu tantos milagres e as pessoas não se arrependeram. Então ele faz esse relato. Ele descreve o que vai acontecer. No dia do juízo, vai ter mais... Sodoma e Gomorra vão ter ali mais condições do que vocês. Porque vocês não se arrependeram. Porque se eles... É o que ele diz aqui. Porque se tivesse acontecido naquela época lá, talvez eles estivessem hoje. Se o Filho de Deus tivesse descido em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra estava lá até os dias de hoje. Que teria se arrependido. Tiro e Sidom, não me lembro agora o que Então, Tiro e Sidom, mulher cananeia. Senhora, minha filha está terrivelmente endemoniada.
os cães, tá, lembra? Serafenícia. Cananéia, Serafenícia, né? Mas as migalhas que caem na mesa. Os cachorrinhos. Isso. A gente vai chegar nesse também. Então, os discípulos, já falei sobre isso? Tá, ok. Então tá ali. As cidades que Jesus começou, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Mar da Galileia, onde teve a tempestade, por aí vai, tudo muito perto. Eu tenho um sonho de Jerusalém. Acho que eu... Também, só não tem dinheiro, o sonho eu tenho. Naquela ocasião. Agora assinou um tratado de paz, hein, gente? Ih, cuidado, ó, Os abre os olhos. dois olhos, porque Gente, uma das tratado de marcas paz, do gente. fim do tempo é a Isso é assinatura tratado de paz. do acordo de paz. Eu já falei, Yeshua está logo ali. O meu espírito não contenderá para sempre com o ser humano, será de 120 ciclos de 50 anos. Eu já expliquei isso, que dá um total de 6.000. Quanto tempo tem o ser humano do início da criação até hoje? Olha aí, ó, olha Deus falando na terra. Então vamos lá. Naquela ocasião, Yeshua diz: Pai, graças te dou por esconder as coisas daqueles que são sábios, cultos, inteligentes e revelar aqueles que são pequeninos. Tudo que foi me entregue foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai se não for o Filho. E Deus só é conhecido se for revelado pelo Filho. Então, assim, tudo que nós aprendemos, estamos aprendendo, nós aprendemos em relação a Deus através do Filho. Através das palavras, das ações, dos ensinamentos, dos milagres. Então, ele diz o seguinte: em relação a tudo isso, o quê? Em relação a tudo isso, os religiosos endureceram demais, passaram do ponto, era só para chegar em Jerusalém, eles foram lá para o outro lado. Eles coam, coentro e o cominho engolem um camelo. Não. Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados ou com sobrecarga, abatidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo, conjugado, juntos, parceria. Tomem sobre si o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas tem fardo. Tem gente que acha que não tem fardo nenhum. O reino dos céus é conquistado a força, com esforço. Tá? Vocês encontrarão em mim descanso para o seu espírito, para as suas almas. Porque todas as vezes que a gente alimenta a inclinação para o mal, a gente deixa a nossa alma pesada. Nós nos afastamos de Deus, né? Então vamos lá, já estou acabando. Vou chegar até a viúva de Naim. Deixou sair de Cafarnaum e começa a expansão do seu ministério em outros lugares. Próximo destino, Judéia. Yeshua ia passando por todas as cidades. Então vou pedir para vocês lerem, tá? Aqui, a cidade que ele foi, o roteiro de viagem era esse aqui. Então vou pedir para vocês lerem também, primeiro de Cafarnaum para Naim, depois de Naim para Jerusalém e de Jerusalém para Judéia. Ali também tem a quantidade em horas e quilômetros. Naim é um lugar. Calma, eu vou chegar lá. Lê para mim Lucas 4, 42, 44, por favor. Só para a gente contextualizar, eu termino com isso. Falta 4 minutinhos. Por favor. Então é isso. Deixou daqui em Cafarnaum. Ele já disse: ai de vocês, vai ter aquele dia do juízo. Mas, pô, me fugiu a palavra, gente. Que isso? Mas ligou. Menos ligou para Sodoma e Gomorra. Muito obrigado, meu irmão. Menos ligou para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque vocês não se arrependeram. Arrependeram porque é chegado o reino de Deus. Tá, vamos lá, lê para mim. Lucas 42 a 44. E sendo já dia, saiu, e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o deixinho, para que não se ausentasse dele. Ele, porém, fugiu. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Muito bem. Para isso fui enviado. Então ele sai de Cafarnaum e ele vai e passa primeiro o roteiro Naim. Quem era Naim? Quem era Naim? Quem era Naim? Naim era um cara violento. Ah, então Naim. Um cara que... Não, calma aí, mano, não anota isso não. Isso foi uma pregação que eu ouvi. Pelo amor de Deus. Ela ia anotar. Não, igual o Tigadara. Naim era a pregação que eu ouvi. Naim era um cara extremamente violento. Um cara que deixou a viúva empobrecida. Aquela viúva era uma mendiga na cidade. Naim era um cara...
E outra coisa, Jesus era um excelente instrumentista, tocava muito bem o esquife, que era um instrumento rústico, rudimentar daquela época. Não é o... Pois é. Aí vamos lá. Meu Deus. Então vamos lá, bota aqui, ó. Quem era Naim, Jesus era instrumentista. Não, vamos lá. Na porta da cidade havia uma grande multidão. E a gente já percebe que essa mulher não era uma mendiga. Por quê? Não diz que eram algumas pessoas, não diz que era uma multidão, mas era uma grande multidão. O que significa dizer que essa mulher tinha prestígio na cidade de Naim. Ela era viúva, o seu marido havia morrido, mas possivelmente uma pessoa influente na sociedade ali. Então, versículo 12. Yeshua se compadece de quem? Da viúva. Então era o único filho. Viúva de Naim. Isso. Naim era uma cidade, tá? Não era um cara não. Isso. Então, grande milagre em Naim. Yeshua chega e não toca no jovem. Tá vendo aqui essa imagem? Eles estavam no cortejo, uma grande multidão, muitas pessoas. O jovem estava aqui, eles estavam carregando. Yeshua se compadece da viúva e ele vai, disfarçadamente, ele toca no esquife, toca no caixão. Ele não toca no jovem, por se compadecer da viúva. Ok? Então, só que é o seguinte, Yeshua podia tocar no morto? Não. Essa é a questão. Yeshua, aqueles que eram Cohen, que eram levitas, ou da tribo de Levi, não poderiam ter contatos com o morto. Porém, Correio. Cohen. Coelho. Cohen. C-O-H-E-N. Cohen. Coanim. Coelhinho. Os coatitas. Coatitas, meraritas, gersonitas da tribo de Levi. Então, eles não poderiam, a não ser que fossem parentes próximos. Só que Yeshua, eu estou falando isso porque eu ouvi em algumas pregações. Yeshua, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, eu já ouvi dizendo que ele não poderia tocar naquele cadáver ali, por isso ele tocou no esquife. Não é isso, está errado. Ele se compadeceu da viúva, ele chega despretensiosamente e toca no esquife, toca no caixão, naquele cortejo. A viúva está lá na frente. A viúva já passou por ele já se compadeceu, ele se aproxima do esquife, do caixão e toca. Ok. Quando acontece isso, o jovem, ele acorda, ele levanta. Ele estava enrolado, estava enrolado, ele levanta, porque é assim que se colocava ali, eu esqueci, a mortalha, né? Sim. Colocava ali. Ele senta no... Imagina os caras. Morreu. Meu Deus. Então, qual a reação seria? Largaram o cara. Largaram ele no chão. Ninguém fica Pois é. impressionado. O cara Caiu feio. sentou, meu irmão. Caiu feio. Rolou. Porque o que dá a entender é que ele chegou despretensiosamente, por se compadecer da viúva, tocou no caixão, no esquife. Ele não era instrumentista. E o cara senta. O que os caras vão fazer? Talvez terem largado. O barulho, a viúva olha, que barulho é esse? E Yeshua começa a conversar com ele, e ele está sentado. Então, começa a conversar com Yeshua. O objetivo do milagre era santificar o nome de Deus. Lê para mim Lucas 7,17, por favor. E o que fez a multidão? Por quê? Yeshua ressuscita o filho da viúva de Naim, ele senta, eles começam a conversar e depois ele entrega o seu filho àquela mulher. Então o que eles fizeram? Lê para mim aí, Lucas 7,17. O que aquele pessoal de Naim fez, aquela grande multidão fez? Estas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Quem tem outra tradução? E E correu correu. dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Muito bem. Então, por conta disso, eles começaram a espalhar Espalhar. em outras regiões aquilo que havia acontecido. Então, ele se compadece da viúva, traz autoestima para ela, e todos glorificavam aquela grande multidão. Imagina a alegria daquele pessoal. Yeshua volta para a Judéia e para a Galiléia. João 4,3. Do que Yeshua fica sabendo? Tá? E a gente vai falar sobre... Já está terminando, esse era o último, tá? Para a gente entrar no próximo. Depois de acontecer isso, ele sai de Naim e vai lá para a Judéia. Em Judéia ele faz alguns milagres, ensina algumas coisas, passa um tempo ali. Mas ele se vê obrigado a voltar para Cafarnaum. O que ele fica sabendo que faz com que ele volte? Por favor, João 4, versículo 3. Do que Yeshua fica sabendo para que ele pudesse voltar? Na minha não fala. Yeshua 4, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. voltou para Galiléia. Lê para mim Mateus 4, 12. 4. João é preso.
Mateus 4:12. Então ele volta para Galiléia por saber que seu primo, 6 meses mais velho do que ele, filho de Elizabeth e Zacarias, estava preso. Possivelmente me fizeram essa pergunta um tempo atrás, se os pais de João Batista estavam vivos na época que ele morreu. Eles já eram idosos, né? Talvez não. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Voltou para Galiléia. Então, a próxima vez a gente vai ver também algumas coisas sobre João Batista. O exercício da próxima semana não é vocês lerem nada, porque ninguém lê nada, mas é vocês assistirem o episódio 8 da primeira temporada, que fala justamente sobre a mulher samaritana. E aí isso. Na próxima a gente vai. The Chosen, episódio 8 da primeira temporada. E com isso nós finalizamos falando sobre os milagres em Cafarnaum. Isso aí, agora sim, tá vendo? É isso. E com isso nós finalizamos mais uma aula, graças a Deus. A gente está na 5ª aula. Quinta, né? Quinta. Ainda falta aí 7 aulas para a gente falar sobre Yoshua ben Davi, o filho de Davi. A gente vai entrar em Atos, Yeshua. porque quando chegar no Apocalipse, eu Não, vou chegar. primeiro vamos ver os sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E é isso. E vamos agradecer porque a Bíblia diz que em tudo nós devemos achar motivo para agradecer, né? Em tudo dai graças, em tudo acha motivo para agradecer. Uma das coisas que a gente precisa agradecer é pelo dom da vida, pela oportunidade de ter acesso à palavra de Deus. Kim Jong-un, Coreia do Norte. As pessoas são mortas por terem um fragmento da palavra de Deus. E a gente aqui está tendo uma oportunidade, muita gente rejeita. Eu estava, anteontem, vendo o livro de Eli, com meu filho de 9 anos. É lindo. Muito bom, assista. O livro de Eli. E ele me perguntou... Filme? Filme. Peraí. Já vi umas 4 vezes já. É muito bom. E o contexto é o seguinte, ele me perguntou, pai, ele tem 9 anos, vai fazer 9 anos agora. Pai, isso tudo já aconteceu ou vai acontecer? Eu falei, isso o quê? Não, porque as pessoas não têm acesso à Bíblia, só tem uma. Aí eu falei, pô, será que ele estava falando do tempo? Porque você vê ali um visual preto e branco, as pessoas que eram canibais, né, que tremiam, coisa e tal. Enfim, e ele tinha uma missão, um propósito de pegar os outros, proteger as palavras da terra. Ele recebeu, ele ouviu uma voz. Quando não lê, não Não é isso? consegue. Cara, a melhor Você parte. dá sugestões Mas pra mim de filmes? A melhor parte foi saber que ele possivelmente era cego. Tudo que ele fazia Claro, né? não era atribuição dele. Você percebe que não era ele em si. Não fala de treinamento, era o Espírito do próprio Deus guiando ele ali, embora seja uma ficção. Então eu falei para ele, no mundo vindouro, vai ser muito bom, mas antes disso vai vir choro, ranger de dentes, morte. A morte vai ser aprisionada. Você é pré-tribulacionista? Não vou falar sobre isso. Pré-meso ou pós-tribulação, não vou falar sobre isso. Gente, Porque vai ser isso aí vai confundir a cabeça de vocês. Por quê? Vou dizer, teólogos de plantão, eu não sou pastor, não sou bispo, não sou quarta pessoa da Trindade, mas eu gosto de estudar um pouquinho a Bíblia. A questão é o seguinte, pensa que o grande dia, os 2 tempos, o Kairos, que nós conhecemos, é um, e o Cronos, que nós conhecemos, é um tempo. Tudo isso vai acontecer na grande tribulação, mas se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também cremos que Ele tornará a trazer com eles. Porque o mesmo Senhor que subiu, esse descerá, com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo Jesus. Depois nós, os salvos, eu com vocês, e você também que está assistindo, nós, os salvos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos. Juntamente com ele, a encontrar o Senhor nos ares. A gente vai encontrar numa dimensão, encontrar o Senhor nos ares. Só que, pensa que quando aconteceu o arrebatamento aqui embaixo, continua Cronos. Mas lá, Kairos. Então, assim, não dá para mensurar essa questão de ter pré, Eu meso, também pós. penso Não dá. assim, eu tenho essa... Tá bom? Mas não pensa nisso, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos. O quê? Fala. Como é que não pensar nisso? Não pensa não. Pensa que Yeshua está voltando. O Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque o Senhor é Deus. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar a Tua palavra. Aquilo que eu não consigo comunicar, eu peço que o Teu Espírito, que é santo,
onisciente, onipresente, onipotente, possa comunicar aos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, que essa semente possa frutificar, possa crescer, possa dar bons frutos, frutos para a tua glória, Senhor. Eu também quero abençoar os meus irmãos, em nome de Yeshua, abençoar aqueles que nos assistem, Senhor, e pedir ao Senhor que a tua boa mão, que os teus ensinamentos, até porque uma das coisas que Yeshua mais gostava de fazer é ensinar. Então, Senhor, que eles possam também ser multiplicadores, que eles possam levar a semente das boas novas, as boas novas do reino, que o Senhor está voltando, e Yeshua, o nosso rei, o rei a quem tanto nós amamos, não conhecemos pessoalmente, mas temos a oportunidade de senti-lo em cada palavra, Senhor. Isso já é o suficiente. Então, Senhor, nós te pedimos, amplifica a fé do teu povo em dias tão difíceis. Abençoa os meus irmãos, que eles tenham paz em casa, que eles tenham paz em meio ao caos, que eles vejam a sua boa mão, Senhor, em tudo o que eles forem se projetar para o Senhor. Então eu te peço, Senhor, ouve a nossa oração, não porque nós merecemos, mas por tua bondade. Atende a gente, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Em nome de Yeshua, o nosso Rei, em nome de Yeshua, o nosso Senhor, nós te agradecemos. Amém. Amém. Ô, Johnny, cadê o